ainda é tudo parte do plano do Kang. Eu acho que aquele que permanece mandou alguém sequestrar ele próprio no século 31, ainda quando era criança, e levar para Chicago em 1868 porque nenhuma variante pensaria em procurar ele no passado, especialmente nessa época e região. Ali ele poderia trabalhar livremente sem ser detectado para começar a pavimentar o caminho até mais uma inevitável vitória nas Guerras Secretas. Isso segue a linha do arco dos quadrinhos chamado Kang War, quando o Visão sequestra Nathaniel Richards ainda bebê e leva pro passado. Da mesma maneira que eu falei que o primeiro episódio da segunda temporada de Loki era uma adaptação clara de Kang War, o terceiro episódio bebe muito de um outro arco dos quadrinhos chamado Only Myself Left to Conquer, um quadrinho de 2021. Nessa história o Kang encontra uma reencarnação dele e manda esse jovem Nathaniel Richards pro passado para colocar essa versão mais nova no caminho que faria ele se tornar Kang. Na pré-história, esse jovem Nathaniel conhece uma versão da Ravonna e se apaixona por ela, mas o Kang estava tentando ensinar pro jovem que o amor era uma fraqueza e que foi por causa do amor que o Kang fracassou em algumas ocasiões. Então o Kang mata a Ravonna para desespero do jovem Nathaniel. Depois, esse jovem vai parar no Egito Antigo, dominado por Ramatut, encontra outra versão da Ravonna que naquela época era uma espécie de avatar do Khonshu e tinha adotado o nome de Cavaleira da Lua. E adivinhem, Ramatut mata a Ravonna também. Ao longo das eras ele vai encontrando reencarnações da Ravonna, mas todas morrem ou abandonam ele. Tudo o que acontece depois é justamente o que faz o jovem Nathaniel se tornar Kang. A guerra leva ele até um momento que parecia que ele finalmente ia conseguir ficar com a Ravonna no futuro, mas ela se volta contra ele, dizendo que descobriu quem ele realmente era e que ele roubou a vida dela. Ela ataca Kang e o Conquistador acaba matando a Ravonna. Ela morre dizendo que não podia libertar as pessoas desse loop temporal, mas alguém ia fazer isso um dia. Logo em seguida chega uma versão mais nova dele e ele manda de volta no tempo para começar tudo de novo, tentando passar o ensinamento de que o amor era uma fraqueza e que ele não podia amar. Ele fica preso nesse loop e a versão mais jovem sempre tenta sair de qualquer forma para encontrar uma versão da Ravonna que possa enfim ficar com ele. É justamente o que eu vejo acontecendo no terceiro episódio. O velho Kang perto da morte, mandando a reencarnação criança dele nessa jornada para se tornar ele e assumir o posto dele no futuro. Por isso a senhorita Minutos diz que ele é, ou pelo menos ia se tornar, um ser singular. Ele é aquele que permanece, a última variante sobrevivente. Aliás, dá pra dizer também que ele é o Kang. O resto são variantes, não são nem chamados de Kang no MCU até o momento. São Immortus, Ramatut, Centurião Escarlate e por aí vai. Quando a senhorita Minutos fala pra Ravonna que aquele era o plano dele e que aquele que permanece sabia que o fim dele estava próximo, isso é mais uma prova de que ele mentiu quando disse que não sabia o que ia acontecer depois que cruzaram a barreira no último episódio da primeira temporada. Ele sabia que a Sylvie ia matar ele, mais especificamente, ele sabia que ela, nas exatas palavras dele, ia enfiar uma lâmina no peito dele, uma quantidade infinita de variantes dele iam começar uma outra guerra multiversal e ele ia acabar parando ali de novo de toda forma. Outra prova de que isso estava nos planos é o fato de que essa versão jovem dele não criou uma ramificação em 1868. Isso tinha que acontecer. Provavelmente a cena da Ravonna chegando é a continuação direta da cena dela no fim da primeira temporada, falando que ia atrás de livre-arbítrio. Isso acontece antes da morte de aquele que permanece, então só existia a linha do tempo sagrada, ela não tinha como ir para uma ramificação. Depois, quando chegam em 1893, rolou uma ramificação. Aí também tá dentro dos planos, porque com a morte do Kang, a AVT parou de podar realidades e agora ele podia se esconder em ramificações tranquilamente sem o risco de ser podado. E ninguém ia pensar em procurar ele em uma ramificação sabendo que o objetivo dele é justamente podar todas as ramificações. Mas ele sabia que precisava morrer depois que a versão jovem recebesse o manual, senão nada disso seria possível. Se ele não morresse, a AVT ia continuar podando as ramificações e aquela realidade seria podada também. Isso indica que a linha do tempo sagrada não é só a linha do tempo que ele nasce, mas é a linha do tempo em que acontece tudo o que precisa acontecer para ele ganhar a guerra de novo. Em cada vida dele, ele já prepara o terreno para ganhar a guerra na próxima. E por que 1868? Isso tem um significado também. Esse ano é justamente 3 anos depois do fim da Guerra Civil Americana e do assassinato de Abraham Lincoln. Essa guerra civil foi uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, com o norte lutando pelo fim da escravidão e o sul querendo manter o status quo. O norte venceu essa guerra e por conta disso, uma parcela enorme da população negra do sul migrou para o norte. Isso inclusive causou um boom populacional em Chicago na época, com a região sul da cidade sendo habitada em maioria pela população negra. Era o lugar perfeito também para ele se misturar e não chamar atenção, passar despercebido. Fora que a região sul da cidade é justamente onde aconteceu a Feira de Chicago. E na Feira de Chicago ele diz que sabe mais sobre o tempo do que as pessoas imaginam. Talvez seja ainda mais uma maneira de dizer que ele sabe como tudo termina. Eu acho que a Ravonna entregar o manual para ele era uma parada mais técnica, para ele construir máquinas. Mas de alguma forma
forma, ele também deve ter recebido o roteiro da linha do Tempo Sagrada. Talvez por isso, na placa que anunciava a apresentação dele, tem duas coisas pra gente reparar. Ele diz que são atrações enormes e o cantor que vai se apresentar chama Ferdinand Lang. Será que é um antepassado do Scott Lang ou será que ele já sabia tudo o que ia acontecer no Reino Quântico e tava tirando onda com isso? Eu acho que ele sabe de tudo porque essa parada de ficar gaguejando é pura encenação. Várias vezes ele para de gaguejar do nada, depois volta. Ele quer parecer frágil, ele quer ser subestimado justamente pra poder enganar todo mundo. Ele engana geral nesse episódio, assim como aquele que permanece e manipula toda a AVT pra fazer o trabalho sujo dele na última temporada. O próprio Mobius pergunta pro Loki se o Victor Time ele tem cara de uma pessoa que vai conquistar todo o tempo. Ele já na hora descarta a possibilidade do Victor Time ser uma ameaça, desconsidera ele e o plano de parecer fraco dá certo logo de cara. Pra um cara ele vende uma calça que ia deixar ele mais alto. Quando esse cara vai reclamar, ele começa a dobrar o joelho e se encurvar pra falar que o cliente tinha crescido. Quando começa o leilão, dois homens começam a oferecer uma grana pela máquina dele. Um deles era parceiro do Victor Timely e ficava aumentando o valor da oferta pra extrair mais dinheiro do outro cara. Isso fica claro quando chega em $1000 e o Victor Timely dá uma olhada pra ele como se estivesse falando que já era o suficiente. Depois o Victor dá uma parte do lucro pra esse mesmo cara no bar. Quando ele tá sendo perseguido, um feirante joga uma laranja pra ele arremessar nos perseguidores. Provavelmente era mais um comparsa também. Então ele consegue manipular todo mundo. Nessa cena, inclusive, ele foge do cara, atraindo ele pra dentro da roda gigante, depois saindo de fininho e deixando ele preso ali, em um loop, né? É exatamente o que aquele que permanece faz. Ele prende as pessoas em um loop e foge de fininho das linhas do tempo pra evitar que ele seja descoberto. Aliás, nessa perseguição eles passam por um templo egípcio. Soma isso com os easter eggs de Cavaleiro da Lua que eu encontrei nos 2 primeiros episódios e a história do quadrinho que eu comentei, do Ramatut matando a Ravonna, e guarda essa informação pra mais tarde. Voltando pra manipulação, ele também manipula a Sylvie pra causar a própria desgraça de novo. Se a Sylvie matasse ele ali, ela ia finalmente quebrar o loop, mas não. Quando não é pra matar, ela mata, mas agora ela poupa a vida dele. Ele usa muito bem as palavras, dizendo que ainda não fez nada e pode fazer as próprias escolhas. Foi exatamente o que a AVT fez com ela, tirar dela o livre-arbítrio, tirar ela da própria realidade antes que ela fizesse qualquer coisa de errado. Por isso ela se sente tão culpada nesse momento. Parece até que ele já sabia a história dela e sabia exatamente o que falar ali. Mais um motivo pra eu achar que ele já recebeu o roteiro. Aliás, isso também é uma referência ao arco de Kang War, quando os padres de Pama iam assassinar o Kang bebê e a Vespa protege ele dizendo que não importa o futuro, naquele momento ele ainda era inocente e o dever dos Vingadores era proteger os inocentes. E essa também é a grande discussão da Segunda Guerra Civil dos quadrinhos, sobre punir antes do crime ou dar a chance da pessoa fazer outra escolha e não seguir o caminho do mal. E claro, quando ele encontra a Sylvie na roda gigante, ele já tá cumprindo o "te vejo em breve" que ele disse na temporada passada. Na roda gigante também rola uma repetição da batalha entre Loki e Sylvie, com o Deus da Trapaça tentando proteger o Kang e a variante atacando, também igual o que acontece no Fim dos Tempos. A Sylvie prende o Victor com telecinese, um poder que ele vai fazer questão de ter no futuro depois disso. Na fábrica dele tem vários manequins sem rosto semelhantes aos soldados de Kang enquanto mania. E essa parada de construir manequins pode ser como ele aprendeu a fazer a forma dos robôs que se tornariam os Timekeepers no futuro. É legal notar que quando o Victor Time ele era criança, ele estava fazendo velas, e dá pra ver várias velas atrás dele na parede. Anos depois, ele estava tentando evoluir a lâmpada criada por Thomas Edison, que já era justamente uma evolução da própria vela como forma de iluminação. E a primeira lâmpada que Thomas Edison conseguiu fazer foi em 1879, bem no meio desse período entre 1868 e 1893. Na apresentação, o Time ele aparece primeiro carregando uma luminária com uma vela, dando essa conexão com o passado, para depois demonstrar a evolução da tecnologia. E dá pra traçar um paralelo com a Senhorita Minutos também, que fica cada vez mais incomodada ao longo do episódio, percebendo que podia acabar segurando vela pro Kang e pra Ravonna eventualmente. Mas piadinhas à parte, a Senhorita Minutos fala pra Ravonna no começo do episódio que vão estar do lado dele quando ele estiver de volta no topo da AVT. E o episódio termina justamente com as duas ao lado do corpo dele no fim dos tempos. Ao fundo também dá pra ver várias velas derretidas, traçando um paralelo com o começo do episódio, ele jovem fazendo velas e no fim as velas se desfazendo junto com a cidadela. Nessa cena do final do episódio, inclusive, a cidadela está desmoronando. Provavelmente é por isso que ela é toda remendada. Ela sempre desmorona e é sempre reconstruída. Não é a primeira vez que acontece isso, é mais uma prova do loop temporal. A essa altura do campeonato, tem alguém que ainda acha que não é um loop temporal? Comenta aí. Mais alguns detalhes interessantes desse episódio. O Mobius fala na feira de Chicago sobre A.J. Holmes. Ele é um dos primeiros serial killers documentados da história dos Estados Unidos e surgiu justamente na feira de Chicago. Ele ficou muito conhecido porque usava um prédio de 3 andares chamado de Murder Castle para atacar as vítimas. No jornal que eles leem ao lado da notícia sobre o fantasma relógio, tem um anúncio de um hotel para feira. Eles usaram justamente a imagem do Murder Castle, esse prédio do serial killer. E claro, o anunciante é o próprio A.J.
H.H. Holmes. Inclusive tem uma piadinha que o anúncio debaixo desse é justamente de seguro de vida. E a data do jornal é sexta-feira, 23 de junho de 1893, data de 2 semanas antes da última vítima documentada de H.H. Holmes, em 5 de julho daquele ano. Na rua do Victor Timely tem uma placa de um ferreiro e marceneiro chamado R.B. Ellis. Nos primeiros filmes do MCU, o presidente dos Estados Unidos era chamado Matthew Ellis. Será que é um antepassado do presidente? Ainda na rua do Victor Timely, Loki pergunta pro Mobius se alguma figura importante apareceu naquela época. Ele faz isso literalmente na frente da janela dele, a mesma janela que a Ravonna usou pra jogar o livro, capaz até do jovem Kang ter ouvido essa pergunta. E quando estão fugindo, o Victor Timely e a Ravonna também saem de casa pela mesma janela. Na apresentação, o Victor menciona a entropia, dizendo que seria possível controlar a entropia do tempo para transformar o caos em ordem e energia. Entropia é um conceito da física e termodinâmica, é uma medida do grau de desordem de um sistema, algo que alinha com essa dualidade de ordem versus caos presente na série. Isso ilustra bem essa visão dele, a entropia e o caos do multiverso se transformando em ordem e na linha do tempo sagrada com o uso do Temporal Loom. Essa dualidade também está presente em uma fala da Ravonna. Ela diz que aquilo era uma batalha da ordem contra o caos e que ela era a ordem. Bem na hora, a Sylvie chega soltando poder como se ela fosse o caos na situação. Era Ravonna e Loki meio que alinhados com o Kang, representando a ordem, e Sylvie e Mobius tentando adicionar uma pitadinha de caos na receita. E em um determinado momento, o Mobius chama o Loki para os dois montarem numa bike dupla. E o Loki inicialmente recusa, mas depois eles aparecem pedalando juntos nessa mesma bike. Agora só falta os dois juntos num jet ski no fim da temporada. Eu já falei sobre a menção do Balder, o Bravo, e uma possível adaptação do Arco do Seco em outro vídeo, então eu não vou repetir aqui, mas tem mais coisas interessantes para extrair dessa cena. Esse ciúme que o Loki demonstra do Balder mostra que o Loki ainda tem problemas mal resolvidos com o irmão e o pai. Ele ainda é o filho deixado de lado, o filho que quer se provar. E um dos trailers de As Marvels mostra uma cena da Bifrost com a Carol dizendo que chamou reforços. Será que o Balder aparece no filme? Bom, como o filme é sobre As Marvels, provavelmente ela tá falando da Valkyria, que até apareceu na camiseta da Miss Marvel na série dela. Mas enfim, eu queria fazer esse comentário. Quando a Renslayer poda o manequim, o efeito é diferente do que vimos na primeira temporada. Isso mostra que aquele dispositivo ainda é um protótipo. Esse parece que só destrói as coisas mesmo, ao invés de podar e jogar no limbo. Se reparar bem, dá até pra ver que depois dessas faíscas ainda fica uma fumaça onde tava o manequim. Quando a Senhorita Minutos fica gigante, os passos dela levantam poeira e ela consegue rasgar o varal de bandeiras. Isso serve pra gente lembrar que apesar dela ser intangível na maior parte do tempo, ela pode tocar fisicamente nos objetos também. Será que é ela quem causa cicatrizes no rosto do Kang? Quando ela estava avançando, dá pra ver que a mão dela alcança o rosto do Victor Timely e o óculos dele até sobe, antes dele fazer ela sumir. Claro, não foi ali, obviamente, que as cicatrizes aconteceram, mas podia ser uma pequena prévia, uma indicação de que foi ela quem causou essas marcas mais pra frente. Causou mais pra frente fica estranho, né? Essa parada de looping faz a gente falar umas coisas que parecem que não tem sentido, mas vocês entenderam. Aquele dispositivo que o Victor Timely criou e que ele disse que não poderia deixar pra trás de jeito nenhum, porque era a culminação de toda uma vida de trabalho, parece ser um protótipo, uma primeira versão do núcleo da cadeira que o Kang usa pra viajar no tempo enquanto mania. Todo esse episódio indica então que eu tava errado e que o Kang vem depois do Victor Timely e não antes, como eu imaginava. Aliás, Victor Timely é o codinome que o Kang adota nos quadrinhos quando ele é derrotado pelos Vingadores e foge pro passado. Ele usa esse disfarce pra se esconder por anos no passado sem ser detectado. Sua familiar? Lá ele trabalha com um cientista chamado Phineas Horton. No primeiro filme do Capitão América, a Stark Expo mostra um easter egg do Phineas Horton e de uma invenção dele. A Marvel usou na época a própria Feira Mundial de Chicago como inspiração para fazer essa feira do Howard Stark. Mas o mais legal é que essa criação do Phineas Horton era o Tocha Humana, não o do Quarteto Fantástico, um androide e um dos primeiros heróis dos quadrinhos da Marvel, quando a Marvel ainda chamava Timely Comics. Sim, Victor Timely é um easter egg desse primeiro nome da Marvel. Enfim, Horton criou esse androide com tecnologia inspirada pelo Victor Timely. Então, nos quadrinhos, o Kang acabou indiretamente criando um dos primeiros heróis de todos, o que fez outros heróis surgirem e fez ele ser derrotado por heróis no futuro, para depois voltar no tempo e ajudar a criar os heróis. Onde tem Kang, tem Loop. Aí o episódio termina com a Senhorita Minutos falando pra Ravonna que tinha um segredo que ia deixar ela 100% full pistola. Eu acho que o segredo pode ser, na verdade, que a Ravonna é uma androide criada pelo Kang, um corpo pra mente da Senhorita Minutos, ao contrário do que eu falei no meu vídeo anterior, modelado pela imagem da mulher que ele conheceu e se apaixonou, que também era, na verdade, uma androide construída por ele e por aí vai. Tipo o loop do Victor Timely com o Phineas Horton e o Tocha Humana androide. Isso me faz imaginar que o Victor Timely, agora que chegou onde queria, vai salvar a AVT simplesmente rebutando tudo por lá e apagando a memória de geral. A
Ravonna e a Senhorita Minutos ficaram com muita sede de poder e o Kang não faz parcerias. Eu acho que ele vai ter que resetar a Senhorita Minutos pra ela voltar a ser apenas uma inteligência artificial que joga xadrez com ele e vai aprendendo aos poucos. E ele também vai ter que se livrar da Ravonna. Ele pode fazer isso só apagando a memória dela, ou pode acontecer uma parada muito mais da hora. Bora voltar pro Egito Antigo. E se o Ramatut aparecer no final da temporada pra assassinar a Ravonna? Imagina que o faraó mata a Ravonna, o Kang fica pistola e arregaça com ele, e é isso que faz ele ficar com todas aquelas próteses na cena final de Quantum Mania. É isso que faz o Conselho perceber o tamanho da ameaça que ele é também. Aí o Kang sequestra alguma variante da Ravonna de alguma linha do tempo, sem todas aquelas memórias, ou cria uma Ravonna nova, se for o caso dela ser um androide, e usa ela pra vencer a guerra. Depois ele apaga a memória dela e deixa ela trabalhando na VT. Seguindo essa lógica, é a própria destruição da VT que culmina na criação da VT. Assim como Ragnarok resulta no nascimento de Asgard e a morte de aquele que permanece faz acontecer o renascimento de Kang. É um Ouroboros eterno, um ciclo sem fim, loop temporal ou como quer que você decida chamar. É tudo se repetindo o tempo todo. E a gente vem comentando faz tempo que o multiverso tá em sérios apuros com esse Kang e vai ser difícil pros Vingadores saírem desse loop. Mas e se eu te falar que tem um motoqueiro fantasma que pode salvar o multiverso e provavelmente não é o motoqueiro fantasma que você conhece? Clica aqui pra entender essa história. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!